Olá, queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria e prazer que eu estou aqui com vocês. Agradecer ao Centro Espírita Vida de Abrantes pelo convite e solicitar ao Mestre Jesus que se encontre entre nós, que nos traga a sua alegria, a sua paz e, sobretudo, a sua sabedoria para que a gente possa abrir nossos corações e nossas mentes para refletir sobre o aprendizado e cada palavra aqui dita. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o nosso currículo espiritual. Se nós caminhamos humanamente e na nossa adolescência e após ela, nós buscamos entender os nossos talentos, buscamos captar recursos para realizar cursos e nos capacitarmos para preenchermos nosso currículo, para que profissionalmente nós tenhamos êxito. Espiritualmente falando, nosso currículo é recheado também dessas experiências, só que de forma diferente, muito diferente. Bezerra de Menezes nos fala que lá na vida espiritual não vai ser perguntado a nós os títulos que nós usamos nessa ou naquela esfera da atividade, da nossa atividade humana, e sim nós seremos inquiridos sobre as dores que nós atenuarmos e as lágrimas que nós suprimirmos. Ou seja, os bens materiais ficam secundários nessa nossa perspectiva da compreensão do nosso currículo espiritual. Os critérios de avaliação do nosso sucesso espiritual diferem muito dos que são usados aqui no mundo terreno, muito. Nem sempre os motivos que nos levam a receber as honrarias aqui na Terra justificariam destaques na vida espiritual. Em conversas com amigos, Chico muitas vezes disse que dentre 10 pessoas que desencarnam, 7, uma média de 7 pessoas, ficam presas nos seus interesses materiais que tinham aqui quando eram ligadas ao corpo físico. Por isso os médiuns identificam a presença de muitos espíritos ainda presos nos seus valores materiais que cultivavam, quase com exclusividade enquanto permaneceu aqui na sua experiência na Terra. Os ensinamentos deixados por Chico, claro, fruto da sua elevada percepção dessa realidade astral, nos permite concluir que a grande maioria de nós parte como um mendigo de valores espirituais. Nossos bens aqui de nada servirão quando de regresso à nossa pátria espiritual. A riqueza material não significa riqueza espiritual. É óbvio que eu não estou falando aqui que a gente deve se eximir dessa nossa busca profissional, mas sobretudo que a gente deve usar dos nossos atributos e talentos, como muitas vezes foi comentado no Evangelho, a fim de que a gente possa ajudar os nossos irmãos, a gente possa contribuir para um mundo bem melhor. Chico faz uma analogia sobre a nossa compreensão, nossa ótica, né, sobre a nossa experiência no corpo físico, sobre a nossa experiência espiritual, quando ele pede que nós imaginemos um viajor que sabe da necessidade de regressar ao seu país de origem. Então ele reside no lugar, ele vai morar em outro lugar. Só que na sua pátria de origem faz muito frio, e ele está passando férias ou trabalhando temporariamente em um país tropical. Enquanto ele estagia lá no estrangeiro, ele pouca ou nenhuma importância ele dá ao fato de adquirir roupa de inverno, porque ele vai voltar à sua pátria de origem. Chega o dia, porém, em que ele deve fazer a viagem de volta, e quando ele desembarca lá no clima gélido do seu país, ele abre as malas e, ao constatar que não trouxe nenhum agasalho, ele fica estarrecido. Poxa, o que foi que eu fiz? Ele sabia que ia voltar para a pátria de origem, mas é como se esquecesse. E aí vai curtir o país estrangeiro, o clima tropical, aí a mala tá cheia de roupas de praia, chinelo, protetor solar. Assim também acontece conosco, né, que somos espíritos que estamos em breve viagem aqui de aprendizado.
nós também vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Lá nós não vamos viver com os valores que foram cultuados aqui. Dinheiro, beleza física, prestígio, fama, poder. Não são moedas utilizadas no mundo espiritual. Alguém que viveu numa situação de penúria material aqui pode acordar no mundo espiritual um milionário e vice-versa. Muitos que hoje aqui já viveram com absoluta miséria, já viveram outras encarnações, por exemplo, como afortunados, poderosos e se perderam em falcatruas, nas corrupções e nos crimes. Então, vale a pena a gente, para entender nessa questão da nossa concepção do nosso currículo espiritual, dar uma espiada em quais os bens que nós temos colocados em nossa mala, para não espiarmos mais tarde no remorso da mala vazia de amor e de serviço ao próximo. Então é importante que nessa nossa compreensão da nossa verdadeira bagagem, do que realmente é importante, é também interessante a gente entender por que isso é tão difícil de ser compreendido, é tão difícil de ser executado, é tão difícil até de ser sentido, que a gente vive no dia a dia, vive nessa correria absurda e a gente, de verdade, assim como aquele viajor que esquece que vai retornar à pátria, a gente esquece quais são os verdadeiros valores que devem ser cultivados e cultuados por nós, que é o benefício aos outros, que é essa busca pela reforma íntima. E a gente, nós espíritas, devemos ter muito cuidado quando tocarmos nessa questão da reforma íntima, quando nos imaginarmos caminhando nesse mundo, porque infelizmente nós divagamos muito sobre muitos temas de forma preciosa, mas a prática, ela exige uma disciplina muito forte, uma disciplina muito suada, porque é difícil dentro do mundo material a gente lembrar de repente de todas essas coisas. Muito difícil. Nós precisamos criar um roteiro, assim como a gente cria quando a gente está criando nosso currículo profissional. A gente pensa, vou fazer curso tal, porque vai aprimorar tal coisa, porque eu preciso de tal qualificação, porque eu preciso de tal experiência. Assim, e da mesma forma, a gente deve pensar no nosso currículo espiritual. Nós devemos nos colocar mesmo como se nós estivermos criando um passo a passo para desenvolver essas capacidades e competências para o mundo espiritual. Nós temos um roteiro, não é um roteiro difícil de ter acesso, mas é um roteiro extremamente é um roteiro que nos solicita uma disciplina diária. Por isso que o Mestre Jesus nos solicita o autoconhecimento, né? Não só ele, como o próprio Sócrates, Aristóteles e muitos outros falam do autoconhecimento, porque é importante que a gente se conheça para perceber por que eu não desenvolvo tal ou qual habilidade. E se eu me conheço, eu também consigo entender e separar o que para mim é supérfluo, o que para mim é necessário, o que também nos afasta das nossas prioridades, que devemos ter prioridades. Se temos nossas prioridades profissionais, devemos também ter nossas prioridades na nossa concepção do nosso currículo espiritual. Então, existe um roteiro para isso que se chama Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um roteiro maravilhoso de como caminhar. É o nosso curso, é a nossa capacitação. Então, precisamos estudar mais o Evangelho, precisamos vivenciar mais o Evangelho, precisamos ser mais o Evangelho. No capítulo 17, ele nos diz e nos dá
detalhadamente o caminho para sermos perfeitos. Óbvio que essa perfeição é alcançada com paciência, porque ainda temos muito que aprender, muito que desenvolver. Então, dentro dessa nossa imperfeição, nós temos um roteiro para caminhar. E dentro desse roteiro, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobretudo sobre o amor. O amor deve ser o nosso objetivo maior dentro do nosso currículo espiritual. Eu trabalho com música, por exemplo, e tudo que eu busco aprender e fazer está dentro desse segmento. Eu busco desenvolver um pouco sobre a música, sempre buscando coisas que vão me atualizar e me capacitar mais. Então, o amor deveria ser o nosso carro-chefe dentro do nosso currículo e a gente, através do amor, discorrer todas as outras competências. O amor pode ser um desafio, às vezes. Em síntese, não é fácil amar, principalmente os nossos inimigos, e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Esse é um dos nossos desafios. No entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz uma mensagem sobre atitudes salutares que nós podemos ter e praticar no dia a dia. Devemos amar, por exemplo, não só a família, as pessoas próximas, mas todos indiscriminadamente. Lá no capítulo 17, ele revela que nós somos capazes de mostrar a todas as pessoas, como amar e o amor como Cristo nos ensinou. Lá ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos rodeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Está lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 5, 44 até o 48. Esse capítulo ele começa com a frase crística, para exemplificar como nós podemos alcançar a perfeição, né, dar um upgrade no nosso currículo espiritual, e alcançar essa perfeição no qual a humanidade é suscetível e acessível. Os espíritos de luz que nos esclarecem sobre essa sentença, lhe dizem: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que a gente tem essa dificuldade de levar o pé da letra, porque como é que a criatura pode ser mais perfeita que o seu Criador? Inadmissível isso, segundo o Espiritismo. Inclusive as pessoas às quais Jesus dirigia assim, nessa ocasião não tinham essa percepção quando ele apresentou esse modelo de argumentação. Mas depois disso ele trouxe os passos para a gente alcançar essa perfeição, que seria então os cursos que a gente deve fazer obrigatoriamente para dar esse upgrade no nosso currículo espiritual e chegar no mundo espiritual com a bagagem correta, com a bagagem certa, e não fazer como aquele viajou, que nós comentamos agora há pouco. Então, quais são esses passos, quais são esses cursos que nós deveríamos obrigatoriamente fazer para que a gente possa ter um currículo excelente, né, no mundo espiritual? Então, tem uma siglazinha que a gente até usa, que chama BIP, né, só para lembrar, BIP, que é benevolência, indulgência e perfeição. Aí eu acrescento a caridade e o amor incondicional. Mas vamos falar da benevolência, né? Vamos pensar no curso benevolência que a gente precisa colocar no nosso currículo. Então, a benevolência com nossos semelhantes e se resume simplesmente na capacidade de sermos bondosos, termos boa vontade com todos ao nosso redor, sermos benevolentes, fazer o bem sem olhar a quem, estarmos dispostos a ajudar. Eu costumo dizer às pessoas que me rodeiam e que muitas vezes me questionam
Poxa, até que você tem que estar disposta a ajudar. Você às vezes tira, você deixa de fazer por você para fazer por algumas pessoas. Que mérito tem sobre isso? Muitas vezes as pessoas são mal agradecidas. Eu vejo que tem pessoas que sequer reconhecem o bem que você faz. O bem, ele é viciante. E no momento que eu exerço a bondade, a primeira beneficiada sou eu. E eu sempre penso nisso quando alguém me bate a porta, quando alguém chega até mim necessitando de alguma ajuda. Eu penso que naquele momento talvez Jesus tenha batido em todas as outras portas e elas estavam fechadas e viu em mim, e viu na minha casa, na casa do meu coração, a oportunidade de ter um filho, um irmão seu ajudado. Eu acho que Deus pensa assim. Então isso me ajuda a ser benevolente. Eu acho que a gente, como eu disse, é difícil, mas que a gente deve buscar mecanismos de chegar ao ponto que desejamos. Assim como profissionalmente, nós sempre buscamos caminhos para conseguir realizar cursos, nós fazemos economias, nós trabalhamos, nós buscamos cursos gratuitos, nós buscamos parcerias. Da mesma forma, para a gente talhar o nosso currículo espiritual, eu acho que a gente deve necessariamente também buscar caminhos, parcerias, que são as pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma sintonia que nós. Buscar lugares que nos ajude a crescer espiritualmente, centros espíritas ou outros lugares, independente da religião de cada um. A gente deve buscar estar disponível, e eu que me coloco disponível, para que eu não seja, ou a minha casa, para que Teca não seja uma das portas fechadas quando Jesus solicitar o meu auxílio. Então, dentro do nosso BIP, né, temos a benevolência, a indulgência, que é um dos nossos cursos necessários para nós aplicarmos no nosso currículo espiritual. A indulgência significa ter facilidade em perdoar os erros cometidos pelo próximo, ser indulgentes. Teca, mas é difícil perdoar, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou egoísta, ou porque me machucou, porque dói. Como é que eu vou perdoar alguém que me machucou? Mas é justamente esse exercício da indulgência, nós tentarmos perdoar os erros cometidos pelo próximo. E se olharmos a todos como irmãos, como seres também passíveis de equívocos e de erros, a gente vai estar muito mais perto do caminho da indulgência. Por exemplo, quando alguém que nos ama está perto de nós e nós a ofendemos, somos grosseiros num dia qualquer, naturalmente essas pessoas buscam justificar aquele nosso comportamento. Por exemplo, tá assim porque dormiu mal. Tá assim porque tá sentindo dor, tá assim porque tá passando por algum problema. Essas pessoas nos justificam quando elas nos amam. Ser indulgente é agir assim. Por isso Jesus solicita um amor ao próximo e que a gente haja com o próximo como gostaria que ele agisse conosco. Ser indulgente é perceber essas possibilidades no próximo, porque ele é tão falho quanto nós. Então, dentro do nosso curso necessário para a nossa elaboração do currículo espiritual, a indulgência é importante. O perdão é um dos assuntos mais difíceis de serem ditos, embora a indulgência peça que nós perdoemos e mais outras coisas, é claro, mas o perdão fere um pouco a esfera do nosso egoísmo, da nossa prepotência. Por isso é tão difícil perdoar, porque a gente acha no direito de se vingar, no direito, até achando que é justo, de punir aquela pessoa que nos machuca. A gente precisa, dentro do perdão, primeiro, nos colocarmos no lugar do outro. Segundo, saber que a ação realizada pelo outro é dele. Eu não preciso captar aquela energia. Eu não preciso captar aquela maldade de repente, aquele recurso maldoso. Eu não preciso. E o perdão, ele é caminhado, sabe? O perdão, ele é desenvolvido passo a passo.
Primeiro, ao invés de eu deferir palavras grosseiras, eu me calo. Antigamente eu gritava, hoje eu não grito. Antigamente eu xingava, hoje eu não xingo. Antigamente eu saía, batia a porta, hoje eu não faço. O silêncio é um grande aliado desse aprendizado do perdão. Não estou dizendo que a gente não deva dizer às pessoas o que elas precisam ouvir com carinho, sendo indulgente e benevolente. Porém, o perdão deve ser, como eu disse, desenvolvido. Então, nós falamos do BIP, que é a nossa benevolência, indulgência e perdão. E coloco dentro do âmbito da compreensão do nosso currículo espiritual, necessário para o nosso currículo, também a caridade. Porque Jesus nos ensinou que a essência da perfeição é exercermos a caridade de um modo amplo. Esse sentimento nos leva à prática de todas as outras virtudes. A caridade nos leva à prática de todas as outras virtudes. Não há salvação sem a caridade. E o que é ser caridoso? Né? É só doar e dar indiscriminadamente, né, para fazer nosso papel? Sim e não. Nós devemos doar de forma neutra, de forma indiscriminada, sim, porém, com o objetivo único de estarmos contribuindo para o não sofrimento do outro. Então, se você contribui para aplacar a fome, aplacar a sede, se você contribui para secar as lágrimas de alguém, para encher de amor e carinho um lar ou dia de alguém, se você vai ao hospital e trazer um pouco de conforto, seja qual for o tipo de benefício, isso é caridade. Quando a gente é benevolente, nós estamos sendo caridosos. Quando nós somos indulgentes, estamos sendo caridosos. Quando perdoamos, estamos sendo caridosos. Mas caridosos, sobretudo, conosco. Quando eu sou caridosa com Teca. Antes de qualquer coisa. Porque eu sei da transformação, eu sei dos benefícios que isso com certeza vai trazer para os meus dias e para o meu currículo espiritual. A gente precisa entender que dentro de tudo isso, nós estamos realizando aquilo que é necessário e aquilo que a comunidade espírita fala tanto, que é a reforma íntima. Tudo isso nos leva à transformação, nos leva a essa reforma tão necessária. Eu gosto de um exemplo que Haroldo Dutra nos traz, que é um palestrante maravilhoso espírita, que a reforma íntima é como se nós estivéssemos viajando, nós pegamos avião daqui da Bahia para São Paulo, por exemplo, e a gente já no ar, a caminho, o comandante diz assim: nós vamos precisar fazer um reparo agora no avião, reparo importante, e vamos fazer aqui no ar, ou seja, o avião em movimento, e é necessário fazer um reparo no ar. Então o Haroldo nos coloca que a reforma íntima é como se nós estivéssemos dentro de um avião no ar e fosse necessário fazer essa reforma. Nós já estamos encarnados, nós já estamos vivenciando a nossa experiência, e dentro desse caminhar, não é parado, é transitando, é em movimento, nós precisamos realizar a nossa reforma íntima. É simples assim. A gente não precisa parar, não preciso estacionar. Ah, tá bom, amanhã eu vou acordar uma outra pessoa. Não funciona assim. A gente precisa no dia a dia, um dia após o outro, desenvolver todas as habilidades necessárias para a fomentação do nosso currículo espiritual. Porque, novamente, repetindo Bezerra de Menezes, nossos bens materiais, aquilo que a gente acumula aqui, de nada vai influenciar o mundo espiritual. Lembrando, óbvio, como eu falei agora há pouco, que se a gente usa as nossas habilidades e competências, se o meu currículo material é recheado e eu uso as minhas habilidades na prática do bem, é óbvio que é válido para a nossa concepção do currículo espiritual. Então, que tal
a gente aproveitar a nossa a oportunidade que a gente está tendo hoje, né, de desfrutar, de poder vivenciar tudo isso para enriquecer nosso currículo com experiências de amor ao próximo, atenuando a dor de quem sofre o abandono, secando as lágrimas daqueles que choram no meio da multidão, por exemplo, alimentando os que apenas pedem um simples pedaço de pão. Assim, se a gente for caminhando e fazendo tão logo, a gente termina essa conversa aqui. Nesse exato momento, por exemplo, alguém em algum lugar está derramando lágrimas de desespero. Então, nesse momento, você vai encontrar os tesouros das bênçãos em seu próprio caminho e podem tornar-se, desde agora, um valoroso trabalhador de Jesus. Certamente esse é o maior galardão que um homem pode aspirar aqui na Terra. A gente precisa aproveitar cada momento, assim como o nosso currículo material, profissional. A gente não aproveita as oportunidades, a gente não busca estar antenado, né, com as nossas possibilidades. Então, de igual forma, o que Jesus nos solicita é que estejamos disponíveis para esse aprendizado, que é nos colocado diariamente, que nos é convidado diariamente. Eu tenho certeza que nesse exato momento em que estamos conversando aqui, se analisar por um segundo, com certeza, existe a possibilidade de você beneficiar alguém com um sorriso, com uma palavra amiga, com a acessão de algum bem mesmo material, do alimento, para sanar a sede, um livro, ceder aquilo que talvez não te funcione mais, né? Não tenha valor mais para você, mas que mais meritoso é você dividir ou doar aquilo que ainda te é necessário. Isso mostra um desprendimento material também. Claro que a gente vai sair dando e doando tudo que a gente tem, assim também. Mas é necessário estarmos atentos para as oportunidades que a gente tem de vivenciar essa nossa ascensão. A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento ímpar, mas não diferente de muitos que muitos passaram. E para nós que temos um pouco de compreensão, né, das questões espirituais, sabemos que nada é por acaso e que tudo nos é oportunidade de aprendizado. Então, esse momento pandêmico que estamos vivendo nada mais é também um convite para que a gente exercite tudo aquilo que a gente vai aprendendo. É como se a gente fosse chamado, a gente vem estudando, montando o nosso currículo espiritual. A gente apresenta esse currículo e diz, ó, eu tenho essas habilidades aqui, tá? Eu sei fazer isso aqui tudo. E aí o empregador diz, tá certo. Então, você vai fazer um teste, você vai fazer um tempo de experiência para ver se realmente você desenvolve tudo isso que você colocou no currículo. E aí você é chamado à prática. Você passa aquele tempo de experiência dentro da empresa. Pois é, eu creio que nós, dentro desse processo todo, nós fomos chamados a realizar, colocar em prática tudo aquilo que a gente veio acrescentando no nosso currículo espiritual. Tudo que a gente colocou, foi experimentando, foi cursando, a gente está tendo agora essa oportunidade. Tivemos que conviver mais com nossas famílias, tivemos que estar muito mais próximos por muito mais tempo com as pessoas que a gente geralmente convive, que geralmente são os nossos professores, são as pessoas que nos desafiam ao aprendizado, que são justamente aqueles chefes que nos colocam à prova. Estamos vivenciando isso. Estamos vivenciando com muito mais força a necessidade de sermos caridosos, benevolentes
indulgentes e desenvolvermos o amor incondicional e o perdão. Porque estamos vivendo num mundo em que a gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Precisamos cuidar do outro para que a gente se cuide, independente de quem seja, das pessoas que a gente tem apreço e das que a gente não tem tanto. A gente precisa. É o momento que colocou todos num patamar de igualdade. Raça, cor, sexo, situação financeira, todos no mesmo patamar. Que não adianta nenhum tributo, nenhum título, nem fama, não adianta beleza física, nada disso exime da possibilidade de ser afetado pelo que estamos vivenciando. Então observe que estágio estamos sendo colocados à prova. E é isso aí, o nosso currículo, desenvolvido na prática. E é também uma oportunidade de nós acrescentarmos virtudes a ele, ao nosso currículo. Porque se tínhamos dificuldade em conviver com os demais, de ter paciência, temos que aprender a ter. Se nós tivemos que ter paciência e esperar para conseguir desenvolver determinadas coisas, nós estamos tendo que ter paciência, porque tem muita coisa que a gente não pode fazer. A gente teve que aprender a dividir, porque as coisas ficaram mais difíceis, mais precárias e mais escassas. Tivemos que aprender a dividir, estamos tendo que aprender a racionalizar as coisas. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades, agradecer e agradecer. Para terminar, tem uma oração também que nos fala sobre essa possibilidade de desenvolvermos essas habilidades sobre o nosso currículo espiritual e que eu acho linda. Eu gostaria de trazer aqui para vocês. Já agradecendo mais uma vez o convite do Seva, Centro Espírita Vila de Abrantes, a todos que me ouviram, que a gente possa refletir, saber separar o supérfluo do necessário, que realmente é importante para que a gente se desenvolva espiritualmente. Saber que o nosso corpo é uma ferramenta para que isso seja possível. Então, isso é uma ferramenta para que eu trabalhe e nos elevemos muito mais espiritualmente. Então a oração é assim: Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais e a produzir mais, a fim de conquistarmos recursos maiores para distribuir o auxílio sempre mais amplo de Tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos, a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, de modo a nos sentirmos menos fracos, para servir em Tua bondade. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos e menos nós diante de Ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Estou trazendo essa oração, trazendo esse pedido do Mestre Jesus, através dessa oração de Bezerra de Menezes, que eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês que me ouviram e peço com muito carinho que a gente reflita sobre tudo isso, porque eu vou refletir que cada vez que eu desenvolvo qualquer tema, que converso sobre qualquer coisa, a primeira ouvinte sou eu, a primeira necessitada de transformação sou eu. Então, obrigado pela oportunidade de dizer aquilo que eu preciso ouvir.
agradecer mais uma vez e dizer: vamos desenvolver melhor o nosso currículo espiritual. Obrigada a vocês. Um beijo.